A vantagem do etanol em relação a outros combustíveis tem atraído consumidores mato-grossenses. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o diretor executivo do Sindicato das Indústrias Sucro-Alcooleiras do Estado de Mato Grosso, Jorge dos Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos que nos honram com a sua audiência. Preço desta semana. Qual é o preço mínimo do etanol, o litro na bomba e o preço máximo ao consumidor? Nós temos no mercado de Cuiabá e Várzea Grande de 1,83 a 1,99. Então, o consumidor é que tem que andar um pouco, verificar aquele posto de combustíveis nos quais tem mais confiança, maior relação e encher o tanque nesses postos. Para quem tem carro flex, tem que fazer aquela continha em relação ao preço da gasolina. Qual que está a relação atual, considerando esses preços que você acaba de divulgar? A média é 61%, tá? Quando o ideal até 70% da diferença do preço do etanol para a gasolina, ainda é interessante usar o etanol. Qual que é a explicação para se encontrar etanol, o litro de etanol em Mato Grosso a R$ 1,83? Veja, na verdade é uma movimentação de mercado. Você tem uma situação que nós não podemos esquecer, que por volta do dia 5 há o pagamento de salários. Como toda a cadeia é muito intensiva de mão de obra, então há uma certa movimentação para que arrecadar recursos para ter liquidez para pagar a folha de pagamento. Então, essa é uma reação natural. Há quantos anos nós estamos nessa situação em Mato Grosso, com o etanol sendo mais competitivo, mais lucrativo para o bolso do consumidor? Desde há 8 anos, quando o governo de Mato Grosso implantou uma política tributária, entendendo que ao gerar 16 mil empregos, que ao ser preponderante na economia dos municípios onde nós estamos, chegando a 95% da economia em alguns municípios. Ele resolveu instituir uma política tributária que chega ao consumidor e, com isso, nós vivemos um consumo bastante forte de etanol no Mato Grosso. Conte para a gente um pouco dessa política tributária sobre o etanol. Na verdade, o governo instituiu, que está no Código Tributário Nacional, o regime de estimativa. Analisando o que vai ser produzido, o que vai ser comercializado, ele estabelece um valor definido para o ano. Então, o setor já sabe quanto vai pagar e o Estado quanto vai receber. Se houver variações de mercado, a cada 4 meses isso é reavaliado e o setor recolhe a eventual diferença que ocorrer. Qual a justificativa para isso? Porque pagar imposto sobre etanol, sobre estimativas e não sobre os litros que passam pelas bombas dos postos? Não, nós pagamos sobre os litros que passam pelas bombas. O que existe é uma pré-definição de valor, que é a estimativa, tem esse nome exatamente, que é estimado, e a cada 4 meses nós pagamos a eventual diferença se o mercado foi mais vantajoso para o Estado do que havia sido previsto. É como se fosse uma arrecadação tributária com o mercado futuro para dar uma segurança econômica para o setor. Exatamente. É como se fosse um garantido integral. Ou seja, o Estado sabe que vai receber este ano 108 milhões de reais, mais aquilo que o mercado absorver em elevação àquilo que estava previsto. Agora, a gente não pode esquecer que já teve momentos em que o litro do etanol aumentou de preço e aí veio aquela conversa de entre safra. Justifica-se isso ou não se justifica? Na verdade, nunca houve essa questão, porque nós sempre produzimos muito além do consumo. Tanto é que exportamos para os estados circunvizinhos. Agora, essa conversa acabou de vez, porque durante a entre safra nós estamos produzindo etanol de milho. Este ano nós já vamos moer 420 mil toneladas de milho e produzir em torno de 100 milhões de litros de etanol a partir do milho. Então, aqueles que conversavam sobre a entre safra para justificar eventuais aumentos, não tem mais essa conversa. A gente não pode esquecer que o etanol surge no Brasil enquanto política pública, lá do pró-álcool, da década... Me ajude aí, 70 ou 80? 77, 78. Como que está essa política em nível nacional hoje? Horrível. Na verdade, houve na tentativa de segurar a inflação, esquecendo-se que a economia é holística, é um todo, não dá para você pinçar, eles resolveram usar a Petrobras como instrumento de política pública para não ter. Com isso, a gasolina foi mantida artificialmente baixa
com enormes prejuízos para a Petrobras, há quem diga 20 bilhões, outros 50, outros 80, número no Brasil é sempre uma festa. E com isso, ao quebrar a Petrobras, levaram a gente junto. Porque como o etanol não pode custar mais de 70% do preço da gasolina, nós fomos retidos no nosso crescimento. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Retiraram a CID, que é exatamente o imposto que diferencia o biocombustível do combustível fóssil. E aí, então, nós ficamos durante 4 ou 5 anos numa situação avassaladora em termos econômicos e estamos nos recuperando de fevereiro para cá, quando a CID retornou em 1/3 ainda. A gente sabe que o mundo briga por petróleo. Exato. Qual que é a importância do Brasil ter essa alternativa do biocombustível como o etanol, como estratégia de mercado? Nós tivemos um evento em São Paulo, segunda e terça, o Ethanol Summit, e o presidente Bendini, da Petrobras, disse que este retorno do etanol ao agrado do brasileiro, que é o único povo do mundo que tem essa oportunidade, que tem o carro flex, ele pode escolher o combustível que vai utilizar, está permitindo à Petrobras um certo fôlego, porque reduziu sensivelmente a importação de gasolina e vendê-la mais barato do que é no mercado externo. Hoje a safra no Brasil inteiro é puramente alcooleira, porque o mercado de açúcar está absolutamente derrubado no mundo inteiro. Então está se produzindo. São Paulo, que normalmente produz meio a meio, hoje está acima de 60% no etanol. Tá? E nós aqui mantemos a nossa história, que é 75% da cana para etanol e 25% para açúcar. O que importa, Antônio Carlos, é a população entender que há 2 vantagens adicionais no etanol. A primeira é ambiental. 80% de redução nas emissões dos combustíveis fósseis. E o segundo é que são 16 mil empregos diretos gerados no nosso estado, nas nossas cidades e que giram em torno de 80 milhões de reais por mês em salários. Obrigado e bom fim de semana. Eu que agradeço. Obrigado pela honra.